vou falar a respeito é um tema que fala no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, que é Meu reino não é deste mundo. Esse capítulo a gente estuda normalmente, mas aqui a gente traz um foco diferente. Aqui eu estou trazendo exatamente dos itens do Evangelho que fala sobre a realeza de Jesus. E no Evangelho tem a passagem que Pôncio Pilatos chega para Jesus e pergunta, né? Você é rei dos judeus? E ele fala, não, eu não sou rei dos judeus. Meu reino não é desse mundo. Se eu fosse rei nesse mundo, minha gente não teria deixado eu cair nas mãos dos judeus. Né? Aí ele fala, mas você é rei então? Sim, sou rei, mas meu reino não é desse mundo. Então essa explicação de Jesus, né, embora Jesus nunca tenha aceitado nenhum tipo de título, a não ser o de mestre, era o único que ele aceitava, ele falou que ele era rei. Mas ele não era rei por causa que ele ganhou o reino de alguém, porque ele era de sangue nobre de alguém. O reino dele é o reino espiritual. E ele é rei nesse mundo, porque a palavra rei tem o significado de aquele que se destaca dentre aqueles que são iguais. Né? Ou seja, Jesus dentro dos espíritos, entre os espíritos, ele se destaca. Né? Tanto que nós consideramos ele como o espírito mais evoluído que já encarnou aqui nesse nosso planeta. Só que a história, quando a gente fala a respeito da realeza de Jesus, a gente vai vendo como é que a gente aprende. Na igreja, normalmente colocam que Jesus, né, Jesus é Deus. Né? Muitas igrejas colocam que Jesus é o próprio Deus que se fez carne e veio viver entre nós. Então tem essa colocação. E essa ideia, ela veio principalmente no primeiro, nos concílios que teve, na reunião da igreja que existiu no primeiro milênio da nossa era. No ano 300 e pouco, pouco antes do ano 1000, tiveram vários concílios em que os chefes da igreja se reuniam para discutir esse tipo de coisa. E no primeiro concílio, que foi o concílio de Constantinopla, em 336, eles se reuniram e decidiram que a origem de Jesus era divina. Jesus era filho de Deus, né? Jesus era o próprio Deus encarnado. Só que tem uma coisa, sempre existiu uma certa polêmica. Todo mundo já deve ter ouvido falar que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Pelo menos quem já frequentou a Igreja Católica já ouviu falar isso. Filho unigênito de Deus. Isso significa aquele que foi o único que foi gerado. Aí a gente pergunta, e nós? Não é? A consideração é que Jesus foi gerado por Deus e nós fomos criados por Deus. E qual que é a diferença entre gerado e criado? Gerado é aquele que possui a mesma essência de quem o gerou. E criado é uma essência diferente daquele que o gerou. Um exemplo que eu encontrei no site da Igreja Adventista, que eu achei bem interessante, e se exemplifica bem para a gente, o que é? Um homem gera um filho, mas ele cria uma estátua, porque a estátua é de essência diferente dele. Já um filho é da mesma essência. Então, do jeito que a igreja nos coloca, Jesus foi gerado, então ele é exatamente igual a Deus. Em essência ele é igual a Deus, e nós não. Nós somos uma essência totalmente diferente. Só que quando a gente falou a respeito de Deus, algumas semanas atrás, eu falei aqui a respeito de Deus, Deus tem duas qualidades que são primordiais, são as mais importantes que tem. Não é onisciência, onipotência, não. Deus é bom e justo. Se enquanto nós tivermos na nossa mente que Deus é bom e justo, a gente consegue entender todo o resto de uma maneira muito mais simples. A gente começa a entender melhor as coisas porque as coisas são do jeito que são. Agora vamos pensar o seguinte: se Jesus foi gerado por Deus, diferente de nós, e por isso ele é especial e fazia aquilo que ele fazia, por que Deus vai exigir de nós que nós sejamos iguais a ele, sendo que nós somos diferentes? É a mesma coisa de você pegar alguém, né, que nasceu dentro da abundância, com todos os recursos, e que tem que chegar a uma certa condição de aprendizado. E aquela pessoa que nasceu
em uma situação extremamente difícil, sem nenhum tipo de recurso, sem nenhum tipo nem mesmo de alimentação, nem mesmo de segurança, e tem que chegar no mesmo lugar. É justo esse tipo de coisa? Claro que não. Então não dá para a gente imaginar que Deus, sendo justo, coloca Jesus perfeito e ele chega para nós e fala, faça aquilo que eu faço, né? Sendo que ele tem alguma coisa especial. E nós, simples espíritos, como que nós vamos chegar se nós somos totalmente diferentes? Então, saindo do princípio de que Deus é justo, a gente aprende o seguinte: Jesus tem a mesma essência que nós. Jesus não tem a mesma essência de Deus, é uma essência diferente. Jesus, ele não foi gerado, ele foi criado exatamente como nós fomos criados. E nós que somos espíritos, porque todos nós somos espíritos, é aquilo que eu já falei em algumas aulas anteriores, nós não temos espíritos, nós somos espírito, nós temos um corpo físico, que uma hora esse corpo físico, todo mundo sabe, vai voltar para o pó. Do pó viestes, ao pó voltarás. Não é você que vai. Quem vai voltar para o pó é exatamente o corpo físico, é o que é feito da matéria desse planeta. Então, quando o nosso corpo morrer, nós nos libertaremos e viveremos como espíritos livres que realmente nós somos. Então, todos os espíritos, todos nós e todos os espíritos que já passaram aqui pelo planeta, todos os espíritos que habitam outros mundos além do nosso mundo, porque não pensem que existe vida só nesse mundo, né? A vida é abundante em toda a criação. Todos os espíritos, inclusive Jesus, foi criado da mesma maneira. Nós e ele possuímos a mesma essência. Tanto nós fomos criados simples e ignorantes, ou seja, sem maldade e sem conhecimento, como Jesus foi criado também, sem maldade e sem conhecimento. Peraí, mas como que ele consegue fazer as coisas que ele faz e a gente não? Jesus foi criado há muito mais tempo do que nós. A gente pensa, né, para a gente ter uma ideia, até o ano de 1800 e pouco, mais ou menos lá por 1800, século XVIII, comecinho do século XIX, algumas bíblias, elas vinham com escrito ao lado de cada capítulo a data, né, para a gente ter uma referência. E a pessoa, né, o religioso que fez essa conta, né, que foi escrevendo isso na Bíblia, ele descobriu, pelas contas que ele fez, que o mundo foi criado 4004 anos antes de Cristo, em uma quinta-feira, e Deus começou a trabalhar às 10h30 da manhã. Né? Ele chegou até no horário, ele chegou. Então, tudo que a gente sabe, que a ciência prova que existe antes de 4004 antes de Cristo, ou 6004 antes de nós aqui, não existiria. Né? Então, a gente verifica que tanto aqueles sábios que estavam nos concílios, quanto alguns outros religiosos, eles têm mais a questão daquilo que eles pensam do que realmente alguma coisa de razão. Eu acredito que Jesus é maravilhoso, que Jesus é divino, né? Mas não usa a razão. E nós, do jeito que nós falamos de Jesus, do jeito que nós acreditamos em Jesus, nós seguimos exatamente a mesma linha. Quer ver por quê? Por que a gente acredita em Jesus? Por que a gente ora para Jesus? Por que a gente diz que ama a Jesus? Por que a gente louva Jesus? Porque ele fez milagres. Se a gente tirasse os milagres de Jesus, não é? A gente continuaria acreditando nele? O milagre foi necessário para que ele chamasse a atenção. Da mesma forma que o Espiritismo foi necessário que as mesas girassem e saíssem do chão para chamar a atenção. E a partir daí teve o estudo e aí surgiu o conhecimento espírita. Jesus trouxe exatamente, chamou a atenção, não fez aquilo que simplesmente, vou chamar a atenção para o pessoal olhar para mim. Não, ele demonstrou aquilo que é possível fazer. E tem uma coisa que ele falou que é muito importante. Vocês, aquele que crê em mim, pode fazer as coisas que eu faço e vai fazer coisas ainda mais surpreendentes. Ele mesmo falou isso, está no Evangelho de João. O que quer dizer? Então, se eu acredito em Jesus, eu faço o que ele faz. O acreditar não é simplesmente esse eu acredito, né? Da boca para fora, ou andar com crucifixo, ou orar, não é isso. Acreditar em Jesus é praticar no dia a dia aquilo que ele ensinou. A partir do momento que a gente pratica aquilo que ele nos ensinou no dia a dia, nós
progredimos de maneira salutar, de maneira mais acelerada. E chega um dia em que nós chegaremos no conhecimento que Jesus tinha há 2000 anos atrás. E nós conseguiremos fazer exatamente a mesma coisa que ele fazia. Ressuscitaremos aquelas pessoas que estão doentes, né? Morto a gente sabe que não estavam, né? Mas que estavam naquela condição que parecia a morte, e ressuscitar, sim, faremos. Colocaremos a mão, conseguiremos curar instantaneamente as pessoas? Sim. Vamos transformar a água em vinho? Teremos a capacidade, a condição. Capacidade nós temos. O que nós não temos é competência para isso. Então nós temos a capacidade de fazer, mas nós não sabemos como. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está aprendendo. Cada vida que a gente passa é para um aprendizado. E conforme nós vamos apurando, nos apurando, tanto moralmente quanto intelectualmente, nós vamos avançando e entendendo como que as coisas realmente fazem. Para a gente ter alguma ideia, Jesus afastava demônios, não é? Nós sabemos no Espiritismo que demônios não existem. Existem espíritos que são pessoas ruins, como existem pessoas ruins no meio de todos nós, em qualquer lugar, não é? Ou seja, nós somos seres humanos, e tem seres humanos que são bons, outros que são ruins. Os espíritos, o que são? Se não seres humanos que já não têm mais um corpo físico. E aqueles que eram ruins continuam ruins. Então, os demônios, como a gente ouve falar, né, que é uma entidade, ou um exército de entidades voltadas para o mal e tudo mais, não. São espíritos ruins, são espíritos maus e que e que Jesus expulsava, né? Ou seja, ele chegava e dava um jeito daquele espírito não perturbar mais a pessoa. O que nós fazemos dentro da casa espírita? A mesma coisa. Só que nós não expulsamos, nós conversamos, dialogamos, né? E demonstramos que aquele tipo de atitude não é adequada. E a partir daí, desde que aquela pessoa que trouxe esse amiguinho aqui para dentro para poder ser ajudado, essa pessoa, a partir do momento que ela se modifica moralmente, que ela se eleva moralmente, esse amiguinho que perturbava não consegue mais perturbar. Ele não tem mais acesso a essa pessoa. Agora, se a pessoa vem tomar um passe, se a pessoa vem fazer o tratamento de desobsessão, e esse é o obsessor que a gente chama, que é o amiguinho que nos atrapalha, a gente consegue afastá-lo momentaneamente, e ele fala, não vou perdoar, mas eu vou dar uma chance, vou dar uma moratória, né? Vou deixar a pessoa livre durante um tempo e eu vou ficar do lado só observando. Se ela realmente se modificou em relação ao que ela era quando nós vivemos juntos, eu deixo ela em paz. Então eles ficam nos acompanhando o tempo todo. Então se a gente vem no centro, a gente ouve a preleção, a gente toma o passe e a gente se melhora, que maravilha, estou saindo livre aqui, já não estou mais sentindo aquela perturbação. E volta a fazer as mesmas coisas que fazia antes, é mal educado, é maledicente, é indiferente, é prepotente. O irmãozinho que está do lado falou, acabou a moratória, você não mudou nada. Falaram que você tinha mudado e você não mudou, então eu volto a perseguir você de novo. Então nós não expulsamos, não amarramos o espírito, jogamos ele em algum lugar e vocês estão livres do espírito. Não. Nós pedimos um tempo para que nós que estamos encarnados possamos mostrar que estamos diferentes. Se a gente realmente não demonstrar que foi diferente, 2, 3, 4 e 5. nós somos convidadas, né? Nós abrimos a porta para que esse irmão volte realmente a nos perturbar, a nos perseguir mais um pouquinho. Então, quando a gente fala então da realeza de Jesus, Jesus realmente ele é diferente de nós pelo estágio em que ele se encontra. Então, e esse estágio, como é que aconteceu? Se ele foi criado exatamente como nós, como que ele alcançou o lugar que ele está? Do mesmo jeito que nós estamos alcançando. Nós estamos aqui, vida após vida, aprendendo. Quando você coloca duas pessoas com a mesma idade, né, duas crianças, no primeiro ano da escola, e os dois começam a estudar, se os dois, né, aquele que tiver o melhor desempenho, ele faz o primeiro ano, passa para o segundo ano, passa para o terceiro e assim vai indo. Vamos tirar a progressão continuada aqui, né, só para a gente ter um exemplo.
Aí a outra criança, ela repete o primeiro ano, vai para o segundo, repete umas 2 vezes o segundo, vai para o terceiro, passa, vai para o quarto e repete umas 5 vezes. Quem vai terminar a escola primeiro? Aquele que simplesmente passou por todas as séries sem repetir. Quanto tempo o outro vai demorar? Vai depender simplesmente dele. Enquanto um estudava, se esforçava e ia passando de ano, o outro ia aproveitar, ia jogar bola, ia brincar, ia fazer as algazarras e simplesmente não aproveitava para estudar. Nós podemos brincar? Podemos brincar. Podemos jogar bola? Podemos jogar bola, mas nós temos que ter foco em mente, que nós temos que progredir moralmente, nós temos que progredir. Então não é que nós não podemos nos divertir, nós podemos nos divertir, mas respeitando o nosso próximo, ajudando o nosso próximo sempre. Então esses dois, eles começaram juntos, só que um chega no final muito mais rápido. Então pode ter acontecido, nós temos sido criados ao mesmo tempo de Jesus, só que a gente ficou batendo cabeça esse tempo todo, e ele foi rapidinho e aprendeu, pelo próprio esforço. Tudo que ele conquistou é com o próprio esforço. E é por isso que ele pode chegar para nós e falar: vocês podem fazer aquilo que eu faço. Vocês podem fazer aquilo que eu faço e muito mais. Porque nós temos a condição, todos nós temos a condição de aprender e de fazer. Tem uma instituição em Brasília, a sede dela, que chama Nova Acrópole. Então, quem quiser procurar no YouTube, eles têm uma escola de filosofia fantástica. E o criador dela falava o seguinte: aquilo que um ser humano é capaz de fazer, o que ele fez se torna patrimônio da humanidade. E a partir daí, qualquer outro ser humano é capaz de fazer. Então, se Jesus, como ser humano, foi capaz de fazer o que ele fez, qualquer um de nós é capaz de fazer. Se nós começamos juntos e ele chegou antes, é mérito dele. Nós viemos batendo a cabeça e ainda vamos chegar lá. Vai demorar. Uma hora a gente toma jeito e consegue chegar lá, né? A duras penas, mas a gente chega. Mas pode ter acontecido também de, quando ele entrou, a gente não ter sido criado ainda. E ele ter terminado o primeiro ano quando nós entramos na escola. Ou seja, fomos criados muito tempo depois dele. Então nós ainda estamos, mesmo que a gente passe de ano sempre, a gente ainda assim vai estar atrasado em relação a ele, porque é normal, não é? Quem tem criança pequena, né? Tem gente que tem criança pequena que está entrando agora no maternal, e a pessoa que é mãe ou que é pai já tem pós-graduação, já é doutorado e tudo mais. Então o que é diferente de um de outro? O tempo de vida, o tempo de existência. Na evolução do espírito é a mesma coisa. Aqueles que começaram antes têm mais chances de chegar na perfeição antes dos outros que foram criados depois. Mas depende do esforço deles. Se eles começarem a bater cabeça, quem nasceu depois passa correndo na frente e chega na perfeição antes. Então, isso que eu queria trazer para vocês. Jesus, a realeza de Jesus, não é porque ele é filho de Deus. Uma coisa que é interessante a gente falar, esse mês que entra agora a gente vai ter a Páscoa, né? E o que tem no sábado? O que acontece no sábado? Que é folclore. Sábado de Aleluia. É o Judas, malhação de Judas. Malhação de Judas. Não é verdade? A gente tem o costume de malhar Judas. Agora, uma coisa eu pergunto para vocês. Vocês acham que Judas está do mesmo jeito que ele era? 2000 anos? Ele teve a chance. Se a gente pensar... Número 7, 8, 9, 10 e 11. Se a gente pensar numa vida única, né, como muitas religiões acreditam, que a gente não tem novas oportunidades, ele estaria arrependido, mas estaria sofrendo por aquilo que ele fez, não é? No entanto, como existe a possibilidade, como Deus é bom, Ele nos dá múltiplas oportunidades para que a gente possa voltar em múltiplas vidas para poder aprender e consertar o que a gente fez de errado. Judas, hoje em dia, ele é um espírito de luz, não é? Ele conta que ele, depois daquilo que aconteceu, Número 3. ele sofreu muito pelo arrependimento do que ele tinha feito. Mas a providência divina dá oportunidade para todo mundo. Algumas pessoas falam, mas ele matou Jesus. Ou melhor, ele entregou Jesus, não é? Então ele é muito culpado, ele entregou, ele traiu Jesus. Tá, e uma pessoa que traz outra aqui, que trai outra pessoa? Por exemplo, se eu trair minha esposa, não é? E digamos que eu traia ou cause a morte de algum amigo, alguma coisa. A minha pena vai ser mais leve
do que a pena de Judas, simplesmente porque a pessoa não era importante. O crime é o mesmo, não é? Se eu posso ser perdoado, por que ele não pode ter sido perdoado? E eu digo a vocês, Judas hoje, né, que antigamente ele era Judas Iscariotes, hoje ele é Judas o Redimido, né? Ele é um espírito de luz que auxilia muito, né, na criação. Ele trabalha junto com Jesus, tá? Não está no mesmo nível de Jesus, como ele não estava naquela época, mas já é um espírito hoje de luz. Por quê? Porque Deus é bom. Só que Deus é justo, então Judas ele veio ao longo do tempo passando pelas dificuldades para expurgar aquilo que ele tinha de ruim nele, não é? E adquirir coisas boas, moral e intelectualmente. E hoje em dia ele é um espírito de luz. Então, gente, a gente tem que deixar de lado a ideia de que Jesus é rei ou que Jesus é Senhor, porque ele é filho de Deus e nós somos alguma outra coisa diferente. Temos que parar de pensar que Jesus está num pedestal lá longe no céu. É assim que a gente pensa. A gente coloca Jesus num pedestal lá longe no céu. Jesus está do nosso lado o tempo todo. O nível de vibração dele é tão alto que a gente não percebe, mas o amor dele sempre está ao nosso lado. Se a gente não consegue captar esse amor, é porque nós não estamos sintonizando com a frequência dele. Nós precisamos o quê? Também amar. Quando a gente passar a amar o nosso próximo, nós começamos a chegar mais próximo de sintonia com o amor de Jesus. Então, quanto mais você ama, mais próximo você está de Jesus em sintonia, em frequência. É a mesma coisa de um rádio, não é? Digamos que Jesus está na frequência 107.5, não é? É uma frequência lá alta, 107.5. Só que nós estamos sintonizando o quê? Ainda estamos no AM, bem mais antes, bem aqui embaixo, ou no FM, bem lá embaixo, 90 ponto qualquer coisa. Então a gente tem que amar, auxiliar o próximo, trabalhar em favor dos outros para que a gente possa ir sintonizando cada vez maior, uma frequência cada vez maior, até o ponto de a gente conseguir sintonizar a mesma frequência de Jesus. E aí nós nos tornaremos iguais a Ele. Claro que Ele está na nossa frente, mas seremos capazes de fazer aquilo que Ele faz. Então, nós vamos conseguir alcançar esse nível nessa vida? Infelizmente não. Na próxima vida, pelo menos, também não. A gente vai ver essa transformação nesse mundo? Sim. Mas quantas encarnações até lá a gente não sabe. Talvez umas 10, 20, 30, 100, não importa. O que importa é que a gente tem que fazer agora aquilo que a gente pode fazer realmente de melhor. A gente tem que começar a deixar de lado aquela ideia que a gente tem de poder, de dominação, de ter os outros obedecendo, obedecendo a nossa vontade, nos servindo para passar a servir o outro. E é isso que Jesus nos ensinou, quando ele foi lavar os pés dos seus apóstolos antes das refeições. Ele não ficou esperando que alguém viesse lavar os pés dele, ele se colocou a lavar o pé dos outros, porque ele mesmo falou: aquele que quer ser o maior, faça-se o menor e sirva o seu irmão. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que auxiliar dentro da nossa possibilidade, dentro daquilo que a gente é capaz de fazer. Não precisa vender tudo. 12, 13, 14, 15 e 16. Não precisamos deixar tudo que a gente tem, jogar tudo fora, doar para os outros para poder auxiliar alguém. A gente simplesmente precisa se esforçar para fazer aquilo que a gente pode dentro da nossa condição e dentro da nossa compreensão. Se a gente não compreende aquilo que é necessário ser feito, não adianta querer fazer. Não é? Algumas pessoas acham que não, se eu ganhasse na loteria, eu construiria um hospital. Tudo de graça para todo mundo. Essa pessoa que tem essa boa vontade não é capaz de comprar um AS para um vizinho que está necessitando. Às vezes a gente tem que ajudar nas pequenas coisas que você tem que fazer. Todo mundo quer ajudar de maneira grande, né? Eu gostaria de dar dinheiro para todo mundo. Eu queria acabar com a fome no Brasil inteiro. Se você ajudar o rapaz que passa na frente da tua casa, se der um prato de comida, você matou a fome dele naquele momento. Isso é o que você pode fazer dentro da sua possibilidade. Se você não tem a capacidade de expor o Evangelho para uma pessoa, mas uma pessoa que está em dificuldade, você é capaz de sentar do lado dela e segurar a mão dela sem falar um A, só fazendo companhia para ela, você já está auxiliando bastante essa pessoa. Então, é você dar de você
aquilo que você tem capacidade de doar na quantidade e no momento que você pode fazer. Não é virar santo e que nem São Francisco de Assis, tira todas as roupas e sai para o mundo, né, para poder pregar, né? Mas a gente tem que fazer aquilo que a gente pode fazer da maneira que é possível no momento que se apresenta. Na hora que eu puder, eu vou ajudar alguém, né? Mas vamos esperar o momento certo. Eu ainda não estou preparado para fazer o bem. Eu ainda sou imperfeito para fazer o bem. E quem disse que a gente tem que ser perfeito para fazer o bem para alguém? O bem que a gente pode fazer é o bem que a gente é capaz de entender e fazer. Então, se você se incomoda com alguém que está passando fome, mate a fome daquela pessoa, nem que seja naquele momento, e só por uma única vez, mas faça isso. Se tem alguém doente e você tem condição de ajudar, levar ao médico, chamar o médico, ou às vezes nem fazer nada disso, mas encaminhar, orientar a pessoa para que ela procure ajuda de maneira mais eficiente, você está ajudando aquela pessoa também. Então, são coisas fáceis que estão na nossa mão. E só cabe realmente a nossa boa vontade fazer isso realmente funcionar. Então, quando pensarem em Jesus, fizerem as suas orações, a gente realmente deve amar, deve louvar, deve respeitar Jesus, não por ele ser diferente, mas por ele ser exatamente igual a nós e ele ter vindo nos mostrar o que é a vida. Nos mostrar que a vida não tem final, que a vida continua depois da morte do corpo. E veio nos mostrar que na vida existe muito além daquilo que a gente consegue imaginar. Então, na hora da nossa oração, vamos agradecer a Ele por esse ensinamento, esse nosso irmão que veio nos trazer tanto ensinamento. E vamos aprender a amá-lo por isso, por Ele ter vindo nos instruir, e não por Ele ser diferente, não por Ele ser milagrento. Tá bom? Então, gente, uma boa semana para todos. Quem quiser participar do curso da doutrina espírita, hoje em dia ainda dá para participar, mas a partir de hoje dá para participar como ouvinte. Aqui na entrada tem um quadro de vidro, tem um número do WhatsApp, um monte de palavras escritas em cima, embaixo tem o número do WhatsApp. Basta mandar para mim, né? Meu nome é tal, quero participar do grupo. Eu mando o link das aulas e pode começar a assistir. Só que aí no final do ano tem que voltar a fazer o primeiro ano de novo. Né? Então, aquilo que a gente sempre fala, todo conhecimento que a gente adquire vale a pena. Então não precisa esperar, vou começar só no começo do ano. Começa desde já. Todo conhecimento já nos ajuda a começar a trilhar esse caminho de maneira mais correta. Então uma boa semana para todos e semana que vem a gente dá mais uma aulinha aqui. Até mais.